Olá, queridos. Vocês sabem que é sempre uma alegria para mim estar aqui com vocês. Assim que, graças por estar aqui comigo em mais um viagem rapidito por la Bíblia. Neste vídeo veremos um pouco sobre o perdão, o que é perdonar, ser perdonado, que implicações há quando perdonamos e quando não lo hacemos. Este é um tema fundamental para nossas vidas. O perdão é importante para que tenhamos uma boa saúde, tanto espiritual quanto físico e emocional. É o perdão, então, vital para uma vida saudável. É bem verdade que necessitaríamos de um par de horas a mais para que abordemos com a profundidade que o tema requer, pero intentaremos hacerlo, aunque em poucos minutos. Então, vení comigo. Empecemos com o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, em el capítulo 6, versículo 12, que diz: Perdona-lhes nossas deudas, como também nós outros hemos perdonado a nossos deudores. Agora, versículo 14, porque se perdonais a los hombres suas ofensas, também vosso Padre Celestial os perdonará. Pero, e aqui há um pero, se não perdonais a los hombres, tampouco vosso Padre perdonará vossas ofensas. E Marcos dirá lo mesmo em el capítulo 11, em el versículo 25. E quando estéis em pé orando, se tenéis algo contra alguém, perdonar, para que também vosso Padre Celestial os perdone vossas ofensas. Não necessitamos entrar em muitos detalhes, porque está mais claro que água estes dois textos que mostram para nós a imperial necessidade do perdão. Nós, em primeiro lugar, fomos perdonados por Deus quando teníamos uma deuda impossível de ser pagada. Pero Cristo vino, se hizo hombre, murió e ressuscitou. Ele correu de nós a carta de pago e la clavou em la cruz com ele, quitándola para sempre de nossa conta. Só ele tinha crédito para hacerlo. Por isso hoje somos livres, porque ele nos ha liberado. Agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo, escrevendo su carta a los romanos en el capítulo 8, versículos 1 y 2. Es que, assim como fuimos perdonados por Deus, necessitamos perdonar aqueles que porventura nos devem e perdonar-nos a nós outros mesmos. E se você se ha fijado bem no texto que escreveu Marcos, a ordem é perdonar se temos algo contra alguém. Parece que entendemos justo ao contrário. Se alguém tem algo contra nós outros, que seja essa pessoa que tome a iniciativa de pedir-nos o perdão. Pero não, queridos, é que não é assim. Claro que seria bueno se todos que falhassem contra seus irmãos, quanto antes lo buscaram para arreglar-se. Pero normalmente o que comete seus errores dificilmente aceitará que se ha equivocado e por isso não terá interesse em buscar arreglar-se. Agora, a vítima, via de regra, não ouvida e quase sempre seu desejo será a vingança a todo custo.
Agora, aquele que não deseja seguir danhado deve procurar aquele que lhe ha herido para poner os platos limpios. E que tal as diferenças? Hasta porque pode que ele que se ha equivocado não tenha percebido sua metida de pata. É que às vezes ofendemos os demais com uma palavra fora de hora ou fora do contexto, e pode ser que haya sido sem nenhuma intenção de ofender aos demais, ou como em muitos casos, como existem aqueles que lamentavelmente vivem para danhar aos demais e por puro prazer, porque não han nascido de novo, não são, por lo tanto, novas criaturas em Cristo, não passaram por la cruz porque não moldearam seu caráter em el caráter de Cristo, e porque aún não compreenderam 1 de João 3,15, que diz que todo aquele que aborrece a seu irmão é homicida. Uau! Forte isso, não? Por isso, é a vítima quem deve tomar a iniciativa para arreglar a situação e pedir-lhe perdão, porque o perdão libera a quem perdona, tanto quanto a quem é perdonado. Pero, pastor, foi o outro quem cometeu o erro. Eu não fui eu. É que, sabe, não importa. Quando buscamos o caminho do perdão, não interessa a quem tem a culpa. Se queremos, de hecho, sanar as heridas e apaciguar as relações que estão rotas, não vamos buscar quem seja o culpável. É verdade que perdonar não é uma tarefa simples. Por isso, vamos a necessitar, em muitos casos, de orar e orar muito e contar com o auxílio de Deus para que Ele nos dê forças, porque necessitaremos vencer aún mais todas as resistências que insistirão em controlar-nos. Com certeza que perdonar não é uma atitude fácil. Pero entenda, tratar-se de um mandamento, de uma necessidade, principalmente para nós outros que somos de Cristo. E Ele deseja que trilhemos por este caminho. Por isso Ele nos ajudará a lográ-lo sempre e quando lo necessitamos, quando lo solicitamos, porque Cristo mais que nada deixou para nós outros um exemplo quando em sua humanidade clamou em la cruz para que o Padre perdonara a todos aqueles que lo maltrataram, burlaram, lo hirieron e lo crucificaram. E aún Ele los teria por inocentes, já que em sua oração ele clama ao Padre para que los perdonara, porque eles não sabiam o que faziam. Ele mais que nada dá uma demonstração de que perdonar sim é possível. Agora, o perdão é condicional, o que significa que se não perdonamos, não seremos perdonados por Deus, como vimos em los dois textos que acabamos de ler. E como Ele não nos obrigará a perdonar, é, portanto, uma eleição tua e minha, hacerlo ou não hacerlo. Ou seja, optamos por perdonar ou não perdonar, pero tengamos em conta que não hacerlo conllevará a consequências aún mais duras que hacerlo. Perfeito? A primeira das malas consequências por optar em não perdonar, acabamos de ver. Quando não estamos abertos a perdonar aqueles que de alguma forma nos han herido, tampouco Deus nos perdonará a nós outros nossas ofensas. E justo nós outros que somos os campeões em ofendê-lo. Não solamente a Ele, senão a outras pessoas, principalmente aquelas de las quais amamos. Sim ou não? Queridos, compreenda que não perdonar é como você tomar uma copa de veneno todos os dias e esperar que morra o outro, quando na verdade esta escolha é o mesmo que envenenar-se a si mesmo e pouquito a pouco ir suicidando-se, porque uno se vai llenando de ressentimentos, de ódio, de amargura,
pensando em como vengar-se e por todo isto queda-se seco e sem alegria de viver. Pero, ¿qué sería el perdón? Yo ya hice esta misma pergunta muitíssimas vezes em lugares e países diferentes em mis conferências para parejas e as respostas não foram diferentes. A maioria da gente cree que perdonar é olvidar, que é apagar a deuda. E é isso o que praticamente todos lutam para hacerlo com suas deudas, sobretudo aquelas de caráter emocional, pero ao revés, para que entremos no processo del perdão e de sanidade, vamos a ter que reativar a deuda. Que dizes? Como assim reativar a deuda? Tranquilo que eu lhe explicarei. É comum que pensemos assim, sobretudo quando somos nós outros aquele que deve. Agora, esta atitude equivocada é também comum em nossa relação hacia Deus, porque quando pecamos aún mais, os pecaditos familiares, aqueles do dia a dia que são pequenos deslizes, criamos mecanismos de defesa mental que são em realidade excusas, são justificativas para não pedir perdão, já que a impressão que temos é que o tempo é quem se encargará de apagá-los. Lo que significa que nem o tempo, nem o ouvido sejam capazes de livrar-nos de nossas deudas, tampouco de perdonar-nos. É bem verdade que o tempo se encarga de hacer-nos olvidar, pero o ouvido, que pode ser momentâneo, não significa, como já les dije, que fuimos perdonados ou que o problema já não existe, já não está ali, causando-nos transtornos, causando-nos tremendos problemas. Para que compreendamos melhor, vou utilizar-me do exemplo de um cubo de basura. Você a cada dia tira aquilo que não te serve no cubo de basura, por exemplo, do cubo de basura del comedor, e claro, quando este cubo já está lleno a ponto de que você necessite livrar-se de toda esta basura, responda-me uma coisa. Seria você capaz de recordar o que leva dentro deste cubo, sobretudo os primeiros materiais echados allí? Aquelas basuras mais antigas? E aunque você los tenha por separado, ordenado para cada tipo de material, cubos distintos, um de cada color, para cada tipo de recicláveis, estou certo de que você não se acordará de cada basura tiradas em eles. É possível saberlo se você lo quita la tapa, lo que te possibilita ver as basuras que estão por encima. Nós temos algo que denominamos de inconsciente. E ele retiene, sobretudo, aquelas basuras que são problemas não arreglados ou mal arreglados, assuntos de los quais não queremos lidiar, que não queremos recordar-les, porque, como dizem, volver a los recuerdos del passado é sofrer duas vezes. Por isso procuramos olvidar-los para sempre, pero eles quedam escondidos e gravados nesta parte que não temos acesso e que não sabemos que color tem, pero que sim, allí está. Sabe, e pedir perdão a Deus, pedir perdão quando nos equivocamos, é destapar o cubo de nossas basuras, o cubo do inconsciente, para Deus sanar-nos. É verdade? Guardamos também lo bueno? Por supuesto que sim. Como, por exemplo, quedam em nossas memórias os olores, canções que nos fazem recordar situações do passado, o olor, os sabores, paisagens e principalmente canções nos transportam ao passado, sim ou não? Você pode estar lejos de todos quando de repente suena uma certa canção que te transporta em tus pensamentos hasta o passado.
te lleva a pensar, por ejemplo, en un amigo, quizá en un viejo amor. Assim é como mais ou menos funciona nosso inconsciente. Claro que bastante simples e um pouco didático para que compreendamos um pouquinho que seja deste misterioso espaço que controla-nos sem que nos demos conta. E outra coisa é que o inconsciente a todo instante intenta livrar-se de estas basuras e trabalhará para limpar-se de todo o material que escondemos ou olvidamos em ele. E ele, como estratégia, se utilizará de los sonhos para tal. E em muitos casos, nos vemos sem ação com os atos falhos que los denunciam. Muito bem, muitos de los materiais que denominarei aqui de basura, guardados e olvidados em nossos inconscientes, são transformados em traumas. Porque quando o inconsciente, em suas tentativas de expulsar aquilo que lo incomoda, transferindo-los para o consciente, claro, não é capaz de hacerlo, e nessa tentativa frustrada é quando se produzem as angústias que você não sabe explicar de onde ha salido aquele apreto no pecho, nudo na garganta, que te ha deixado assim meio para baixo de mal humor. E tu, justificativa por haver despertado de mala leite, ha sido por culpa de tu pé esquerdo. Sabe, em verdade, é só mais uma excusa porque você, em realidade, não sabe explicar as razões por estar como está. Esta tentativa frustrada do inconsciente nos pode, então, generar depressões e outros tipos de enfermidades psicológicas, sobretudo aquelas psicossomáticas. E então, nós temos resistência em perdonar, e incluso de perdonar nós outros mesmos, principalmente por entendermos que perdonar seria quedar em el prejuízo e que esse tema de perdão é para os débiles, para os monges, para os beatos. Pero não, é justo ao contrário. Perdonar é para aqueles que são fortes. Perdonar é para os vencedores. Também porque o perdão passa por la restituição. Por isso, temos dificuldade em trabalhar em nós outros o perdão. Se você deve, por exemplo, algo de dinheiro a alguém, necessitará restituí-lo, sim ou não? E a vida do cristiano, entenda, é uma vida de perdão. A vezes cometemos erros grandes e graves, pero não podemos olvidar-nos de que nosso Deus é superior a todos, que Ele é capaz de perdonar-nos. Pense em um Deus que deixou sua glória, deixou todo, se hizo homem para morrer de uma morte terrível, vergonzosa, humilhante, pero ni la cruz, ni la morte, ni el inferno lo venció. E todo isso solo para perdonar usted. Agora, nós outros necessitamos aceitar seu perdão, porque se não o aceitamos, se entendemos que nossa deuda é tão alta que por isso é impossível que Deus nos perdone, esse pensamento é o mesmo que dizer para Ele que Ele não é capaz de perdonar-nos. E aí sim, não seremos por Ele perdonados. Queridos, necessitamos com urgência limpar-nos de todas as basuras que fiquem guardadas em nossos inconscientes, aunque pensemos ser apenas pequenos deslizes e que, por lo tanto, isso não tem nenhum problema. Entenda que de grano em grano, o cubo queda lleno e pode transbordar. E quando chega a este ponto, as basuras são transformadas em moléstias que nos enfermam. E nos enferma, e não apenas nosso sistema emocional e espiritual,
como também é nosso corpo, porque aqueles pecaditos que não confessamos igual produzem aquelas dolências que em la maioria das vezes, na maioria dos casos, não conhecemos suas origens. Por isso, o pecado deve ser confessado e abandonado. Quando confessamos, limpamos aquelas basuras que estão guardadas e olvidadas. Às vezes é verdade, já nos olvidamos de muita coisa. Sabe, aquele abscesso quando há um interno e você não o vê, pero que está ali te llenando de febre e de dolor. Pois é assim como funciona com os pecados escondidos, pero é quando devemos humilhar-nos delante de Deus e pedir que nos haga recordar, traê-lo à nossa consciência para deixar-nos leves e sem culpa, porque nada mais que Ele tem o poder de fazê-lo, porque Ele é quem escudrinha nosso interior, porque Sua palavra é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 filos, penetra hasta a divisão del alma e del espírito, de las conjunturas e los tétanos, e é poderosa para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É verdade? Nós, psicólogos, psicoanalistas, trabalhamos el área de la confesión. Trabalhamos com o inconsciente, pero sepam que utilizamos técnicas, utilizamos o divã, que nada tem a ver com a brujeria, nem com adivinações, ou outra coisa como pensa alguno. Nosso trabalho é basado em profissionalismo e ciência. Portanto, não tenha medo. Não tenha medo de los psicólogos, que não somos brujos. E para ver com vocês este tema vital, recorreremos à história de um homem que tuvo seus momentos de errores, e não para fijar-nos precisamente em seus errores, menos aún para criticá-lo, juzgá-lo ou para condená-lo, senão para tê-lo como exemplo. Por isso está registrado em la Bíblia, para que sepamos que o perdão que nos oferece Deus é superior a qualquer que seja nossos pecados. Echemos um vistazo na história do rei Davi, quando ele, apaixonado por uma mulher de quem não deveria apaixonar-se, comete seus maiores desatinos. Vamos então à história. Vamos ao Salmo 32, um salmo didático, salmo de enseñança do rei Davi, que ele nos contará todo o seu sofrimento quando, tendo seus pecados escondidos e não confessados, e claro, o mais importante é que ele nos mostrará sua liberação quando logra confessar suas transgressões a Deus e a suplicar seu perdão, e Deus lo perdona. O salmo empieza assim, versículo 1: Bem-aventurado aquele cuja transgressão ha sido perdonada e coberto seu pecado. Esse foi um tempo antes que Cristo viniera, quando a uns se los sacrificavam animalitos e seu sangue apenas cobriam pecados. Pero Cristo, o Cordeiro perfeito, que foi sacrificado por nós outros, ele não cobre pecados, senão que limpia-nos, quitando-nos de todos por seu sacrifício, por sua morte de cruz. Agora, versículo 2: Bem-aventurado el hombre a quem Jeová não culpa de iniquidade e em cujo espírito não há engano. Mientras callé, se envejeceram mis huesos e me gemir todo el dia, porque de dia e de noite se agravou sobre mim tu mano, se envolveu-me verdor em sequedades de verano. Mi pecado te declarei. Agora aqui, já em novo tempo, depois de que ele confessa, depois que ele abandona o pecado, mi pecado te declarei e não encobri minha iniquidade. Dije, confessarei minhas transgressões a Jeová e tu perdonaste a maldade de mi pecado. Por isso orará a ti todo santo en el tempo em que pueda ser hallado. Certamente en las inundaciones de muitas águas não chegarão estas a ele.
Tu eres mi refúgio, me guardarás de las angustias, com cânticos de liberação me rodearás. Pero antes mesmo de que echemos um vistazo em este belíssimo salmo, veamos como foi este lamentável passagem em la biografia do rei Davi, porque a Bíblia não la esconde, sino que a Bíblia nos vai a mostrar que os homens são homens em qualquer lugar, em qualquer tempo, são falhos que necessitam da misericórdia de Deus. Este triste episódio está narrado no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 11. E eu quero que você comprometa-se comigo de que lerá todo este capítulo. Combinado? Porque eu apenas lo comentarei aqui. Esse texto conta que em um tempo em que todos os reis iam à guerra, sabe, o rei de Israel resolve quedar-se em casa e em um dia, ao levantar-se de sua cama e ao passear por la azotea do palácio, o rei vê a uma mulher que se duchava, que disse a Bíblia ser esta mulher muito hermosa. O rei então não resiste e manda chamá-la. Qual foi seu primeiro equívoco? Davi estava em lugar errado, na hora errada, em total ociosidade, vendo aquilo que não deveria ver. Sabe, é que a ociosidade pode significar um grande perigo e mortal à vez, porque é justo quando em ociosidade que uno presta sua mente para o diabo ou para sua própria carne. Mente vazia é oficina do diabo, já diziam os antigos. Por isso, ele vê a Betsabé desnuda e se encanta, perde sua cabeça e com a cabeça fora de seu lugar. É só um pequeno passo para que uno perda a razão. Não sabemos se ela lo hizo com segundas intenções ou não, se todavia ha deixado a ventana aberta com este propósito, pero não importa. Davi era rei, Davi era profeta de Deus. Teria ele que vigilar e ter um pouco mais de prudência. Por isso, queridos, necessitamos ter muitíssimo cuidado quando estamos em la ociosidade, porque ela nos pode levar a estar em lugares equivocados, em la hora errada e a ver aquilo que não deveríamos ver. Às vezes necessitamos apagar a tele, necessitamos apagar o ordenador se não queremos contaminar-nos, se não desejamos ensuciar nossas mentes com as seduções que oferece-nos o mundo. Assim que Davi e Betsabé têm um encontro amoroso meio que secreto, porque o rei ordenou que investigara quem era ela. Logo, outras pessoas estavam diretamente ou indiretamente involucradas em la trama. E claro, Deus todo sabe, Deus todo vê, nada passa desapercebido por ele. E o rei bem que poderia haver desistido de tamanha insensatez. Ele teve tempo para pensar e de não fazê-lo. Pero a sedução naturalmente aciona em uno a seu orgulho, sua altivez e a seus desejos mais primitivos, e por falta de vigilância, o desejo queda aún mais forte e hace com que uno siga em frente sem parar para pensar em las consequências de seus atos. Assim que Davi ordena que levem Betsabé a seus aposentos. Percebem como um abismo chama a outro abismo? Agora Davi não esperava que Betsabé quedasse embaraçada, e isso cambia toda a história para eles, já que aquilo que seria um encontro oculto, mais ou menos oculto e fortuito, agora passaria a estar visível aos olhos de todos. Eles já não podiam esconder-se.
Sabe, queridos, nós outros muitas vezes erramos porque, via de regra, intentamos arreglar um erro com outro erro aún maior. E não é raro que atuemos assim. Normalmente, utiliza-se de la mentira. E la mentira, sabemos, é o diabo seu padre, e aqueles que mentem são seus siervos. É que a mentira já está em nosso ADN, já que heredamos de nossos primeiros padres. Usamos com facilidade também as escusas e nos escondemos quando erramos e aún sempre buscamos a quem culpar quando metemos a pata. Essa é a natureza humana sem Cristo. Adão e Eva, quando confrontados por Deus em el ato de desobediência, o primeiro que fizeram foi esconder-se para em seguida culparem el um ao outro quando deveriam assumir cada um suas responsabilidades. Adão culpa a sua mulher por el erro e a mulher, por sua vez, culpa a serpente. El errado é sempre el outro, não? Pero a situação do rei Davi empeora muitíssimo porque ele planeará algo aún mais tenebroso. Por não haver logrado êxito em suas estratégias, cada vez mais ele enreda-se em uma trama mortal. É que Batsabé, ao quedar-se embaraçada, Urias, seu marido, que era um oficial do exército e estava participando na guerra, foi convocado a volver para casa como uma artimanha sórdida del rei. Pasmem, ele queria que aquele embaraço parecera ser de seu marido, que de passo por sua casa se relacionara com sua esposa. Parece que assim o rei estaria eximido de qualquer culpa. Era como planeara o rei. Que Urias estivera em sua casa com sua esposa, pero ele não lo hizo. Ele se ha quedado vigilando às portas do palácio. O país estava em guerra, seus amigos em la batalha lutando. Como é que ele los traicionaria divertindo-se em casa com sua mulher? Esse ha sido seu argumento para não dormir em sua casa. Davi então chama a seu soldado, manda que ele vá para sua casa e dorma com sua mulher e lhe dá regalos de sua mesa, pero ele não descende a sua casa. E Davi lo invitará então a quedar-se com ele, a comer e a beber hasta embriagar-lo, pois seguro que totalmente borrachos, Urias, sim, iria para sua casa. Pero uma vez mais, não foi o que hizo aquele que era um oficial fiel a seu rei. O rei então tem uma ideia agora macabra. Ele envia a seu comandante uma carta que eu la denominaria de la sentencia de morte de Urias. E pasme uma vez mais, a sentença de morte é levada por las próprias manos de Urias, que dava uma ordem para que lo deixassem solo em uma frente de batalha com os piores de seus inimigos, para que assim lo matassem. E foi justo como passou. Triste história, não? Pero todo isso quedou, pelo menos por um tempo, olvidado por todos, guardado como secreto de Estado, e o rei nos contará sua amarga experiência por haver escondido seus pecados sem confessá-los. Creio que você está molesto com Davi por suas metidas de pata, sim ou não? Pero Deus o perdonará, aunque as consequências serão também tremendas. Deus promete que a espada jamais deixaria seu hogar e que tomaria suas mulheres delante de seus ojos e las daria a outros em plena luz do sol. É que não podemos olvidarmos de que todo pecado tem suas consequências. Se não veamos, o hijo de pecado de eles, que passou? Morre. Verdadeiras tragédias tomarão conta de seus demais hijos. Amnón, su hijo, viola a Tamar, su hermanastra, y para vengar a la honra de su hermana,
Absalão mata a su meio hermano Amnón. Depois, Absalão tentará usurpar-lhe ao trono a seu próprio padre, e em uma batalha, o hijo del rei perde sua vida quando, colgado por seus cabelos em uma rama de um árvore, Joab, o comandante, quita a la vida ao muchacho rebelde com sua lança que clavará sem piedade em seu coração para a tristeza de Davi, que chora amargamente. Assim que toda a trama, mientras estivera oculta, hasta que lhe parecia perfeita, porque estava oculta. Pero Deus envia o profeta Natã, que com coragem confronta o rei, confronta seu pecado, pero o rei arrependido cai em si, reconhece seus terríveis errores e pede perdão, e Deus o perdonará. Volvemos agora ao relato de quando, tendo em secreto seus errores, Davi sofre seus piores momentos. No Salmo 32, ele descreve estes malos momentos quando, por não confessar a Deus seus pecados, ele é molido e apastrado pelas mãos de Deus que pesava sobre ele. E no versículo 3, Davi será muito claro ao dizer-nos que, mientras ele não ha confessado seus pecados e mientras ele se mantuvo calhado, em seu silêncio, a depressão lo maltratava por toda sua culpa, lhe envejecía seus ossos durante seu gemir por todo o dia. Quem já não tuvo seus momentos de depressão? Quem já ha vivido estes malos momentos sabem que é exatamente como bem ha descrito Davi, que a depressão rouba a força de uno, quita-lhe o humor e o desejo de viver, porque ela está ligada intimamente com a morte, e então seu sorriso e toda sua alegria deixam de existir, e ele descreverá para nós outros como a depressão produjera em ele uma sequidade de verano. Ele sabia o que dizia. Ele conhecia melhor que nada o verano do deserto. É que é assim como é a depressão. Perde completamente o desejo de viver, o desejo de falar, de ouvir a quem quer que seja. O desejo de quem está em depressão é a oscuridade, porque hasta a luz é uma moléstia. É possível que você esteja agora mesmo sentindo-se assim como sentia-se o rei Davi, triste, amargado, angustiado, deprimido, com um forte desejo de desistir de tudo e de todos, incluso de desistir da vida. Possivelmente não por haver matado a nadie, pero quizá por tantos outros motivos, incluso porque alguém em quem has confiado te ha herido, te ha traicionado. E aí, no passado, muitos foram violados. Sobretudo, muitas mulheres sofrem hoje porque han sofrido abusos quando aún eram apenas niñas. E justo por aqueles quienes les deveriam dar-lhes amor e carinho, pero ao contrário, les dañaram profundamente. Roubaram suas infâncias, não lhes permitiram viver suas juventudes e para sempre los golpearam com a vergüenza, com o dolor, culpas, las heriram com heridas de morte. Te quero dizer uma coisa, já finalizando este vídeo. Nada mais que Deus deseja restaurar tu vida por completo. Davi, ao confessar, e ele nos falará de suas experiências ao ser perdonado por Deus, sentiu volver sua vida, viu sua alegria regressar, tuvo outra vez o gozo de viver em paz, de poder acostar-se sem culpas, sem medo, sem depressão e sem angústias. Porque é isso que faz o perdão. O perdão devolve-nos a vida, mientras não perdonar é o mesmo que morrer em vida. Por lo tanto, não quede aí parada, agarrada a este sofrimento atroz.
Deje já este lugar de menos-valia, de autocomiseração, de autopiedade. Abandone este equilíbrio homeostático que não te hace nenhum bem. Porque muitas vezes queremos seguir aí parados, equilibrados em la enfermidade, pero necessitamos deixar este lugar de conforto, pero que não é tão confortável, porque é este equilíbrio em la enfermidade. Porque quando não perdonamos ou quando não nos perdonamos a nós mesmos, e devemos perdonar a todos aqueles que nos ofendem, independentemente de que nos pidam perdão ou não. Ou quando não pedimos perdão por nossos erros, é assim como nos sentimos, porque sem perdonar a quem comete erros contra nós outros, como vimos em las Escrituras, não receberemos igual o perdão de Deus, que é vital para nossas vidas. Então, converse com Deus. Conte para Ele tus medos, tus ansiedades, tus angústias. Confesse para Ele todas tus dúvidas, porque Ele te quer ouvir. Ele, mais que nada, quer ser tu amigo e ser tu Padre de verdade. Ele deseja ter uma relação de intimidade com você para te dar vida e te dar vida em abundância. Pablo nos aconselhará em sua carta aos Efésios 4 a que não deixemos que o sol se ponga sobre nosso enojo. Lo que dizia ele é que não devemos ir para a cama se antes arreglar aquilo que temos para arreglar. Não dormir com os problemas mal ou não arreglados. Não deixar para o dia seguinte aquelas basuras sem tirá-las, porque pode que se las olvidemos e que por isso enfermemos. Porque elas, quando guardadas, nos fazem um tremendo mal e nos vai matando pouco a pouco. Em Brasil, há uma canção que sua letra diz que de dia nós outros peleamos e por la noite nós outros nos amamos e nossas diferenças las quitamos em la cama. É um erro teológico, é um erro que vai em contra das Escrituras, porque se peleamos, Pablo nos dirá que devemos, antes mesmo de acostar-nos, antes de amar-nos, antes que o sol se ponga sobre nosso enojo, conversar entre nós outros para arreglar aquilo que não está bem e não levar para a cama nossos problemas. Antes do amor, se necessita ajustar aquilo que não está bem. Então, dialoguemos, confessemos a Deus nossos pecados, porque só Ele nos pode limpar de todas nossas transgressões. E no versículo 6, Davi dirá que devemos orar mientras há tempo. É que o tempo é a hora, já, para que as águas, e muitas águas, não cheguem hasta você. Águas aqui, neste caso, são os problemas mais complicados, aquelas consequências por não confessar. Siga o exemplo, neste caso, do rei Davi. Confesse a Deus todos os tus problemas, todos os tus pecados. Não deixe seu cubo de basura lleno. Deixe que Deus lo limpe e te perdone todos os tus pecados, todas as tus transgressões, todos os tus falhos. Que Deus te bendiga sempre e hasta o próximo encontro, hasta nosso próximo Café com Bíblia.